Fala aí, rapaziada, dando prosseguimento ao nosso curso básico de R, agora a gente vai falar sobre o objeto que é a matriz, tá? O que é uma matriz, cara? A matriz parece um pouco um vetor, só que ela tem duas dimensões. Então, o que são duas dimensões? O vetor normalmente é só uma linha, tá? É como se a gente imaginasse uma linha no espaço. Agora, a matriz, ela é uma linha e uma coluna, ou N linhas e N colunas, tá legal? Então, se você já fez no ensino médio, você deve ter visto uma matriz na sua vida e é exatamente a mesma coisa e a gente consegue fazer as mesmas coisas que a gente fazia no papel, a gente faz aqui no R, tá? Então vamos dar um prosseguimento à jogada aqui. Eu vou limpar meu editor, Clear Console, limpar aqui meu environment e aqui a gente vai começar a jogada. Vamos fazer o seguinte: como é que a gente cria uma matriz no R? Usando a função matrix, tá? Aí você abre parênteses e você vai botar os dados que você quer colocar na sua matriz. Como é que a gente vai botar esses dados? Cara, vai ser um vetor. Por isso que a gente tem que aprender vetor, tá, galera? O vetor é a unidade básica de funcionamento do R. E aí eu estou botando um vetor aqui, que vai ser um vetor que vai do número 1 até o número 8, tá? Eu vou rodar aqui para vocês, só para vocês verem. Olha só, é o vetor que contém os elementos 1 ao 8. E a minha matriz, eu vou definir o número de colunas que ela vai ter e o número de linhas que ela vai ter, tá? No caso, se eu tenho 8 elementos, eu vou poder ter 2 linhas e 4 colunas. Voltando, eu vou botar aqui 2 colunas e 4 linhas. Ou poderia ter o contrário também. Poderia ter 4 colunas e 2 linhas, tá? A multiplicação entre o número de linhas e o número de colunas é quantos elementos a matriz deve ter, tá? Só lembrando para vocês isso. E como é que eu faço isso? Como é que eu defino o número de colunas? Eu vou passar o parâmetro ncol e aí eu vou botar aqui que é igual a 2. Depois eu passo uma vírgula e vou passar o parâmetro nrow, tá? Que eu vou botar que é igual a 4. Nesse caso eu vou gravar minha matriz dentro da variável que eu chamei de m1. Ctrl Enter. Olha aqui, já foi gravado aqui no environment, para vocês darem uma olhada nela. Olha só como é que fica a minha matriz. Ela tem 2 colunas e 4 linhas, tá? Agora eu também posso fazer o inverso. Então eu tenho uma matriz com 4 colunas e apenas 2 linhas, com os mesmos dados que eu tinha ali na M1. Eu vou gravar essa matriz na variável que eu chamei de M2. E para vocês darem uma olhada nelas, M2, eu só troquei, né, o formato. Antes ela era vertical, agora ela é horizontal. Eu também tenho uma matriz M3, que a única coisa que eu vou fazer, que é o seguinte comando aqui, é esse byRow, tá? Esse parâmetro aqui, byRow. Normalmente, o R ele preenche as matrizes por coluna. Não sei se você percebeu isso, mas como eu tenho uma sequência aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o vetor, os primeiros 4 elementos do vetor ficaram na primeira coluna e os últimos 4 elementos do vetor ficaram na segunda coluna. Então o R preenche normalmente, por padrão, né, as matrizes por coluna. O mesmo caso pode ser visto aqui, ó, os primeiros 2 elementos eles estão na primeira coluna, os outros 2 elementos estão na segunda coluna, os penúltimos elementos, 2 penúltimos elementos estão na terceira coluna e os 2 últimos elementos estão na quarta coluna, tá? E aí, com esse byRow igual a true, então ele vai preencher a minha matriz por linha, tá? Row é linha e true aqui é o parâmetro que a gente vai definir que ele vai preencher por linha. E aí eu vou gravar isso na minha M3, tá? Só para vocês darem uma olhada na M3, como é que ficou. Veja que ela é diferente agora, tá? Então, os meus 4 primeiros elementos do vetor estão na primeira linha e os 4 elementos do vetor, os 4 últimos elementos do vetor estão na segunda linha. Eu também posso gravar e criar uma matriz com um elemento apenas, por exemplo, a matriz aqui que vai ser a M4, que vai estar na variável M4, ela é toda preenchida por 0, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou. Eu só botei um 0 ali e ela vai repetir esse processo, ok?
Bom, essa foi a aula de hoje de como criar matrizes. Se você tem alguma dúvida, você bota nos comentários. Segue o canal, curte o nosso vídeo, se puder compartilha e a gente se vê na próxima aula. Valeu, é nóis!